Dito isso, a gente tem agora um vídeo que é bem interessante, que é brincando com hidrogênio líquido, que é massa pra caralho. Me queimei várias vezes com hidrogênio líquido na faculdade, que nitrogênio líquido ele tá muito gelado e ele te queima daí. Ele tá a menos 77 graus Celsius, aquelas queimaduras frias. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está reduzindo a temperatura do balão. O que vai acontecer com o volume do balão? Consequentemente, reduziu a temperatura ali, ó. O balão ficou todo pequenininho. Reduziu a temperatura, reduziu o volume. Vamos para a primeira questão. O que acontece com o balão? 5 hipóteses. Ao resfriar o balão, racha e o balão racha e o ar acaba escapando. O ar dentro do balão congela por causa do nitrogênio líquido. A temperatura do ar dentro do balão esfria, diminuindo a pressão e o volume. O ar dentro do balão perde pressão ao virar líquido e diminui de volume. A temperatura do balão aumenta, queimando o oxigênio dentro do balão. Essa não faz qualquer sentido, né? Nitrogênio líquido está a menos 77 graus. A primeira, resfriar o balão racha o ar. Não racha. O ar dentro, porque ele é de borracha, né? O ar dentro do balão congela por causa do nitrogênio líquido. Não, ar para congelar, hidrogênio para congelar precisa estar a menos 270 graus. Então, precisa de bastante. Temperatura do ar dentro do balão esfria, diminuindo a pressão e volume. É essa. Letra C, o ar dentro do balão perde pressão ao virar líquido e diminui. Não, ele não vira líquido. Ele precisa de bem menos temperatura. Próxima pergunta. Se a pressão de um gás confinado é duplicada a temperatura constante, a grandeza do gás que duplicará será... Então, olha só, temperatura constante, então a gente tem P1V1 igual a P2V2. Se a temperatura é constante, a gente elimina ela da equação, só sobra pressão e volume. Se a pressão de um gás confinado é duplicada, qual a grandeza do gás deverá ser? Se a pressão do gás confinado é duplicada a temperatura constante, a grandeza do gás que duplicará será a massa específica, o volume, o peso, a energia cinética? Não, a temperatura é constante, a energia cinética não muda. O peso também não. A massa também não. A única que pode ser é o volume, para se manter, para ser uma relação constante. E aqui não é duplicar, é reduzir pela metade. Se a pressão duplica, o volume reduz pela metade. As grandezas que definem completamente o estado de um gás são somente a pressão e volume, apenas o volume e a temperatura, massa e volume? Não, né? Temperatura, pressão e volume. Massa não precisa, a massa está inclusa aqui no volume. Jacques Alexandre César Charles nasceu em novembro de 1746 em blá 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 na França, recebeu a denominação de Lei de Charles, a lei que rege as transformações a volume constante. Então, tu nem precisava saber quem é o Charles, só precisa saber que ele fez a volume constante. E o nome dessa transformação de volume constante é isocórica, isotérmica, isobárica, isocharlica, Gay-Lussac? Não, né? Isotérmica, temperatura igual, isobárica, pressão igual, tanto que o nome do instrumento usado para medir pressão é barômetro. Isocharlica, não, só não. Gay-Lussac, não. Isocórica, é o que sobra. Tá? As respostas vão estar nos slides, então, por isso que a gente só está discutindo em cima. 2 balões esféricos A e B contêm massas iguais de um mesmo gás ideal à mesma temperatura. 2 balões esféricos, A e B, mesma temperatura. O raio do balão A é 2 vezes maior do que o raio do balão B. Sendo pressão A e pressão B as pressões dos gases dos volumes e A e B, pode-se afirmar que a pressão A é igual a tarará. Coisa muito importante, para calcular volume de qualquer coisa, tipo, tu vai ter quando tem volume de um círculo, o raio é ao cubo. Isso é importante. Então, se o raio do A é 2 vezes maior que o do B, o 2 ao cubo dá 8. Então, quer dizer, a única resposta que pode ser ali é 1/8.
Tu nem precisa pensar muito, ó. Por quê? Porque para a gente calcular volume, as coisas têm que estar ao cubo, raio ao cubo, ao lado de um quadrado ao cubo. Precisa ter 3 dimensões. O raio é medido em metros, se ele tivesse ao quadrado, seria metros quadrados. Então, para ser em volume, precisa ser metro cúbico, então o raio tem que estar ao cubo. O raio do balão A é 2 vezes maior, 2 ao cubo é 8. Então, o balão B precisa ter uma pressão 1/8 do balão A. Sendo as pressões PA, pressão PA é 1/8 da PB. O que está acontecendo? A pressão B é muito grande, porque o volume do balão é muito pequeno, é 8 vezes menor. Então, a pressão do B é muito maior. Então, no caso do A, ele é 8 vezes maior e a pressão vai ser 8 vezes menor. Então, nos torna apenas a letra C. Ó, esse aqui vai usar aquela equação PV igual a nRT. Um recipiente de volume constante, importante, contém 2 mols de um gás a pressão de 1 atmosfera e temperatura T. Se nesse recipiente forem introduzidos mais 2 mols, ele passa de 2 para 4 do mesmo gás, qual 2 mols do mesmo gás, a mesma temperatura, a pressão sofrerá um acréscimo de... E agora? É bem tranquilo, tá? PV igual a nRT. Se nesse recipiente forem introduzidos mais 12 mols, no mesmo gás, a mesma temperatura, a pressão sofrerá um acréscimo de 2. É uma relação direta. PV igual a nRT. Se tu aumentar o número de mols, aumenta a pressão. Se a temperatura for mantida igual. Nesse caso, também o volume foi mantido igual, então só vai mudar a pressão. Aumentou o número de mols, aumentou a temperatura. É como tu aumentou a pressão. É como tu imaginar assim, ó. Tu tem 2 pessoas dentro de uma sala pequenininha. Daí tu quer incomodar essas 2 pessoas. Aí tu coloca mais 2 pessoas dentro da mesma sala. O volume se manteve igual, vamos dizer que a temperatura, o tamanho da sala se manteve igual e a temperatura da sala também se manteve igual. O que está aumentando? A quantidade de contato entre as pessoas. As pessoas estão mais próximas, tem mais pessoas dentro, então vai aumentar a pressão dentro da sala. Uma dada massa de um gás perfeito está a uma temperatura de 300 kelvins, ocupando um volume V e exercendo uma pressão P. Se o gás for aquecido e passar a ocupar um volume 2V e exercer uma pressão 1,5 P, sua nova temperatura será... Tarará. PV igual a nRT de novo, tá bonito? A gente, quando tinha 1P e 1V, a temperatura era 300. 1P vezes 1 vezes 1 dá 1. Agora a gente vai ter 2V e 1,5P. Aumentou essa relação PV, aumentou 3 vezes. Para que PV seja igual a nRT, a gente precisa aumentar a temperatura quantas vezes? Quando a gente tinha PV, P vezes V igual a 1, a temperatura era 300. Agora que a gente tem P vezes V igual a 3, quantas vezes maior a nossa temperatura vai ser? Fica a dica. Próximo. Suponha que 2 mols de um gás ocupem um volume igual a 0,1 metro cúbico. Tá. Calcule a temperatura desse gás, sabendo que sobre ele atua uma pressão de 0,2 atm. Importante, ó, a gente está misturando unidades. O jeito mais fácil aqui é transformar o volume de metro cúbico para litro. Daí a gente vai usar o R com aquele valor de 0,082. Então a gente tem PV igual a nRT.
Suponha 2 mols de um gás, blá, 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 ocupando a temperatura de um gás, volume. Ele não fala da pressão, então a gente pode considerar ela constante, 1 nos dois casos, tá? A pressão está ali, ele não fala. Ele manda calcular a temperatura, mas que anta. Então a gente tem 0,82 vezes 0,1 ou 0,1 dá 100 litros. 0,82 vezes 100 dá 82. Isso a gente vai ter de um lado. Pô, essa aí vocês podem fazer por conta, tá? Mas a resposta é... Eu não me lembro, acho que é 500. Deixa eu olhar aqui rapidinho. É 500. Resposta 500. Façam a conta e tentem chegar no 500. Vamos ver essa aqui. Considere as afirmações abaixo sobre os gases ideais. A constante R representa, na equação de estado gás PV igual a nRT, tem o mesmo valor para todos os gases ideais. Volumes iguais de gases ideais diferentes, a mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Se tudo é igual, a energia cinética média das moléculas de um gás ideal é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. É o que eu falei lá em cima antes. Então a gente tem a resposta, é a letra E, que é sim, todas estão corretas. Que sim, a energia cinética depende da temperatura absoluta, não de variação, da temperatura absoluta. Cada temperatura tem a sua energia cinética. Se todas as coisas são iguais, é porque todas as coisas são iguais. Se a volume é igual, mesmo os gases sendo diferentes, tá? Eles vão ter o mesmo número de mols, não interessa. Mesma temperatura, mesma pressão, a conta, ó, pressão é igual, volume é igual, o R é igual, T é igual, se tudo é igual, o N não tem por que ser diferente, tá? A constante R vale para todos os gases, sim, para todos os gases ideais. Vamos tirar minha cabeça daqui. Em relação à teoria cinética molecular dos gases, é correto afirmar que a energia cinética média de um conjunto de moléculas de um gás depende apenas exclusivamente das massas das moléculas desses gases. Não! Depende da temperatura. Quando duplicamos a temperatura absoluta de um conjunto molécula de um gás, suas moléculas terão velocidade média quadruplicada. Vamos ver aqui. Quanto maiores as interações entre as moléculas de um gás, mais rigorosamente ele se comportará como um gás ideal. Não tem nada a ver com as calças. Nada a ver. Numa mesma temperatura, independente das massas molares de cada gás, as moléculas têm energias cinéticas médias iguais. Mesma temperatura, mesma energia cinética. Independente das massas molares? Sim, depende do número de mols. Número de mols. As colisões entre as moléculas de um gás perfeito com as paredes do recipiente que as contém são inelásticas para qualquer tipo de gás. Não, a gente considera para o gás ideal, a gente considera elas inelásticas, porque daí gera menos temperatura. Mas só para confirmar, ó, resposta correta, letra D. Mas não é sempre. A letra E não é sempre. Por isso que não está correta. Para finalizar, então,